Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais uma meditação da palavra do nosso Deus. E o texto para nós meditarmos hoje se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 15 ao 18. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 15 ao 18. Nós podemos ler do verso 12. 1 Coríntios 12, capítulo 15, versículos 12 ao 18. É um texto meio longo, alguns versículos a mais do que costumamos ler, mas é um texto que no final, o último versículo, nós compreenderemos essa grande esperança que nós temos na breve volta de Jesus. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé? E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E agora eu gostaria que prestassem bastante atenção nesse último versículo, no versículo 19. Esse versículo, ele explica a nossa emoção, o nosso amor quando falamos na volta de Jesus. Muitas pessoas questionam, infelizmente o mundo hoje, ele vive um cristianismo secularizado. As pessoas falam que vão à igreja, as pessoas falam que são cristãs, mas infelizmente têm vergonha de falar sobre a volta de Jesus. As pessoas preferem comentar sobre os mais variados assuntos, sobre festas, sobre bebidas, as pessoas que fumam, as pessoas que bebem, as pessoas que usam droga, muitas vezes são as pessoas que são valorizadas na sociedade. Mas quando o assunto é religiosidade, quando o assunto é o cristianismo verdadeiro, quando o assunto toca na volta de Jesus, nessa transformação de vida que um crente ele precisa apresentar, as pessoas têm vergonha, as pessoas desviam o olhar, as pessoas desviam a conversa para qualquer outro assunto. Queridos, esse é o versículo que nós leremos, verso 19 de 1 Coríntios 15. Ele nos diz o porquê que nós devemos crer nessa promessa maravilhosa. Vou ler para nós, depois nós comentamos. Se a nossa esperança em Cristo, se tudo aquilo que nós fizermos aqui, ir na igreja, frequentar cultos, frequentar missa, independente da denominação cristã que você participa, ela se resume apenas a uma convenção social. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes que todos os homens. Isso é Paulo afirmando, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes que todos os homens. Infeliz é a pessoa, infeliz e muitas vezes não sabe, de que está na igreja, de que diz que é cristã, mas infelizmente vive de acordo com os prazeres deste mundo. Não totalmente, está um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Essa pessoa não está aproveitando tudo aquilo que o mundo oferece e, infelizmente, perderá a salvação. Porque não está vivendo como uma esperança futura, não está vivendo como se realmente Jesus fosse voltar e que Jesus vai voltar para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, é pedir bênçãos quando estamos sofrendo, é pedir alguma coisa quando estamos carecendo, mas quando Deus nos concede isso, nós abandonamos, ou ir na igreja apenas por conversão, por uma convenção social, para dizer que eu participo de um grupo religioso,
Paulo nos fala, inspirado por Deus, se a nossa esperança em Cristo é apenas isso, somos os mais infelizes que todos os homens. É por isso que para todo aquele verdadeiro cristão, a esperança da volta de Cristo é real na vida. Ela deve motivar o dia a dia. Ela deve fazer que a transformação aconteça. Porque se você está aguardando o seu Senhor, o seu Salvador, a tua vida tem que ser transformada. Porque a Bíblia é clara, há requisitos para que você possa herdar o reino dos céus. Quando você aceita Cristo, você é uma nova criatura. As coisas do passado já eram. Você tem que viver uma nova vida. Iremos pecar, iremos falhar muitas vezes. Iremos ter frustrações, iremos não condizer muitas vezes com aquilo que pregamos, infelizmente. Mas o buscar diário por uma nova vida em Cristo é necessário para as pessoas que dizem que são cristãs. E mais uma vez repito, e mais uma vez vou ler essa última parte, para que você possa assimilar bem na tua mente. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, apenas ir na igreja e por ir, apenas pedir alguma coisa para Deus, apenas orar uma vez por mês, você é a pessoa mais infeliz que já possa existir, porque você está perdendo de usufruir esse mundo e com certeza perderá a salvação. Uma vida em Cristo exige a abnegação das coisas deste mundo. Querido, é uma mensagem de advertência. Os cristãos precisam acordar. Jesus está voltando e nós não queremos ficar de fora daquele grande dia como as pessoas felizes. Te desejo um ótimo dia na presença do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo e que a nossa esperança em Cristo seja por toda a eternidade. Que Deus te abençoe.